E galera de sistema de controle 1, então continuando com o conteúdo, né, da disciplina. Agora a gente vai tratar de modelagem de sistemas mecânicos em translação, tá? Translação é um movimento assim linear para um lado e para o outro aqui, para a esquerda e para a direita aqui, tá? Então a gente começa com sistemas com grau de liberdade, ou seja, só um movimento aqui de x aqui, ó, x de t, né? Então aqui a gente tem um sistema massa, mola e amortecedor, tá? Amortecedor aqui viscoso, linear, tá? E aí, aplicando-se uma força aqui, ó, no sentido da esquerda para a direita, puxando o bloco, o que vai causar é o deslocamento aqui também no mesmo sentido, tá? Na mesma direção, aliás, também, né? Sentido de direção, tá? Do F de t. Então, o mesmo sentido de direção, deslocamento x de t aqui, tá? Mas isso vai ter uma dinâmica, né? Um comportamento no tempo, tá? E aí esse comportamento no tempo, né, vai dependendo dos elementos aqui, ó, a massa, né? Ou seja, da inércia, a força da mola, depende da constante elástica da mola e o quanto ela vai ser distorcida aqui, né? Alongada nesse caso, tá? E do atrito viscoso aqui, ó, que aí nesse caso seria a força viscosa, né? Depende do coeficiente de atrito viscoso e da velocidade, né, com que o sistema se movimenta aqui, ó, né? A velocidade, né, vamos dizer assim, em relação a esse atrito, a esse coeficiente de atrito viscoso, tá? Então vamos fazer a modelagem. Vou pegar um lápis aqui. O que eu estou querendo? Então aqui nesse caso aqui, a única função de transferência que a gente pode ter nesse caso é G de S, que seria o deslocamento, né? X de S, tá? Em função da força, né? F de S, que é aplicada nesse conjunto massa, mola, amortecedor, tá? Para poder fazer a modelagem, então a gente faz um diagrama de corpo livre, diagrama de corpo livre, tá? Onde a gente põe as forças, né, aplicadas no bloco, tá? Então, vou colocar aqui, né? Diagrama de corpo livre. E a gente, em relação a essa massa, né? Essa massa, no sentido do deslocamento, agora, vou deixar x de t, né? Ainda. Vou fazer primeiro com a equação diferencial, tá? Então eu tenho ajudando, né, no mesmo direção e sentido do x de t, a força F de t que é aplicada ao bloco, tá? E contrário ao movimento, eu tenho massa vezes aceleração, né? Massa vezes, ou seja, inércia, né? Massa vezes aceleração, derivada segunda do deslocamento, né? Massa vezes aceleração. Aqui é um P, né? Eu tenho contrário também a mola, né? Tá? Então seria a constante elástica vezes o deslocamento. E eu tenho contrário também, né, tudo que está dificultando o movimento aqui, ou seja, a inércia devido à massa desse bloco, né? Então a inércia é massa vezes aceleração, derivada segundo o deslocamento. A força dessa mola, né, que é a constante elástica vezes o deslocamento. E a força viscosa aqui, ó. Força viscosa é o coeficiente de atrito viscoso, tá? Vezes a velocidade, né? Que é a derivada primeira do deslocamento, tá? Vezes a velocidade. Então, massa vezes aceleração, constante elástica vezes o deslocamento, coeficiente de atrito viscoso vezes velocidade. São as forças, né, que atrapalham o movimento do bloco aqui, ó, no sentido de direção do deslocamento x de t a partir da aplicação da força F de t, tá?
Então, sabendo disso, para equilíbrio dinâmico, né, a gente sabe que a somatória das forças tem que ser nulas, né, para equilíbrio dinâmico, né? Então, tem que basicamente montar essa equação, tá? Então, massa vezes aceleração aqui, ó. Massa vezes aceleração, mais... Vou colocar a força viscosa antes. Força viscosa vezes a velocidade. Coeficiente de atrito viscoso vezes a velocidade. Então, essa aqui que é a força viscosa, tá? Então, isso aqui é uma força devida à inércia. Aqui é a força devida ao coeficiente de atrito viscoso, tá? Força viscosa nesse caso, tá? Então, coeficiente de atrito viscoso vezes a velocidade. Mais constante elástica vezes o deslocamento menos F de T, a força que está sendo aplicada, é igual a zero, certo? Então tem a equação diferencial aqui, né, desse sistema, tá? A partir da projeção das forças aqui, ó, tá? Que atuam no bloco M aqui, ó, tá? Levando em consideração também o deslocamento x de t. Então, eu posso agora, pessoal, aplicar transformada de Laplace aqui, né? Transformada de Laplace. E aí, eu tenho que considerar que a condição inicial é nula, né? Porque eu quero função de transferência. Então, condição inicial nula. Qual a condição inicial? X no ponto zero é zero, tá? Então, ó, x no ponto zero é zero, tá? Então, aplicando transformado de Laplace, vai ficar m s ao quadrado x de s. Ih, ficou feio demais, né? Vou voltar um pouquinho. Então, aqui, né? Massa vezes derivada segunda de x de t vai ficar m s ao quadrado, que é a derivada segunda, do x de s, né? Mais força viscosa vezes a derivada primeira, então s do x de s, mais k x de s, tudo maiúsculo, né? Tá, o x, tá? É igual, aí eu vou passar esse cara para o lado direito da igualdade, tá? É igual a f de s. Então, vamos agrupar, né? Vamos agrupar. Vou colocar aqui m s ao quadrado mais fvs mais k x de s é igual a f de s. Praticamente acabou, né? O que eu estou querendo? G de s seria o x de s, o deslocamento, em função da aplicação da força F de S, correto? Então basta eu passar esse cara dividindo e esse cara dividindo também, né? Então x de S sobre F de S vai ficar 1 sobre m S ao quadrado mais FVS mais K. Aí a função de transferência, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui. Tá aqui a função de transferência que a gente estava querendo equacionar, querendo modelar. A gente fez um modelo dinâmico aqui com função de transferência desse sistema massa, mola e amortecedor em um movimento aqui, ó, lateral aqui ou translacional, tá?
Beleza? Uma coisa que é importante a gente notar aqui é o seguinte, tá? Então a força referente à massa, né? A força, vamos olhar aqui, a força referente à massa, a inércia é essa aqui, né? Tá? Então a força referente à massa, tá? A massa, ou a inércia no caso, né? Inércia. É igual a ms ao quadrado x de s, tá? Então, vamos adotar que a impedância mecânica nesse caso aqui, impedância, fazendo uma analogia com o circuito elétrico, tá? A impedância mecânica não é um paralelo, tá, pessoal? É só uma analogia, tá? Porque para ser o paralelo devia ser velocidade aqui, né? Igual corrente, né? Tá? Então é como se fosse o R vezes o I, né? Mas não é, tá? Então nesse caso seria só o ms ao quadrado e o x deslocamento, tá? A gente vai adotar a impedância mecânica, então, da massa, tá? Como ms ao quadrado. Então a gente vai fazer como se fosse um circuito transformado, tá? Já ao invés de fazer com as equações diferenciais, a gente já é a mesma coisa, tá? Então aqui tá a parte de equação diferencial, tá? Aqui tá já a equação já transformada, né? O domínio da frequência com transformado de Laplace. O que a gente está fazendo é dar nome a cada uma dessas forças. Então aqui a força referente à massa, aqui a força referente ao atrito viscoso, aqui é a força referente à mola, né? Então aqui a massa, amortecedor e mola, né? Então a força referente a cada um deles, já transformado. Então se a gente isolar, né, a força devida à massa vezes derivada ms ao quadrado de x de s, tá? Ok? O s ao quadrado é derivada segunda, né? Quando é o x de t, né? Que está sendo derivado aqui, mas né? Aqui no domínio da frequência é ms ao quadrado de x de s. Então, como impedância mecânica, né? No caso da massa, ms ao quadrado. A força referente ao amortecedor, né? Amortecedor, ela é FVS x de S, né? Então, no caso da impedância mecânica do amortecedor, tá? É simplesmente FV, coeficiente de atrito viscoso, vezes o S, tá? E a força referente à mola vai ser igual a K x de S. Nesse caso, a impedância mecânica, da mola, né? É simplesmente K, né? Tá? Só o K aqui. Beleza, pessoal? Então a gente vai adotar isso aqui, ó. Já aplicar isso aqui nos nossos diagramas de corpo livre, tá? Já as impedâncias mecânicas já transformadas, tá? Ok? Então é como se a gente aplicasse essa transformada aqui, ó, direto nesse desenho, tá? Então aqui, por exemplo, seria, ao invés desse cara, seria ms ao quadrado x de s.
Aqui seria desculpa, o K, né? K, xão de S. Então esse aqui, ó, substitui esse substituiria esse. E aqui FV S xão de S, substituiria esse de K. Aqui seria F de S e aqui seria xão de S, tá? Então, simplesmente a gente aplicaria a transformada de Laplace direto, né, no diagrama de corpo livre, tá? O que elimina um passo, né? Porque aqui você tem que equacionar, depois você tem que aplicar, né, a transformada de Laplace, tá? Então a gente a partir de agora vai usar esse conceito então de impedâncias mecânicas, né? E já mudar lá direto no diagrama de corpo livre, né? Ou seja, no circuito mecânico, vamos dizer assim, tá? Beleza? Então a gente fez aqui para 1 grau de liberdade, agora a gente vai fazer para 2 graus de liberdade, tá? Tá aí um sistema com 2 graus de liberdade, tá? Ele é 2 graus de liberdade porque eu tenho dois sistemas, né, interconectados aqui de massas, né, massa 1, massa 2, mas o deslocamento aqui x1 independe do deslocamento x2, tá? Embora, né, a troca de energias, troca de forças através desse atrito viscoso e dessa mola existe entre o bloco M1 e o bloco M2, tá? Só como o deslocamento x1 não depende do deslocamento x2, então 2 graus de liberdade, tá? 2 graus de liberdade para esse sistema. Se tivesse mais um conjunto de massa aqui, ó, tá? Interligado com essas duas de cá, ó, com uma delas pelo menos, tá? Poderia ser a massa 2. Por exemplo, se aqui entre o K3 e essa parede tivesse uma outra massa aqui, ó, tá? Eu teria um sistema com 3 graus de liberdade, tá? Para poder equacionar esse sistema, tá? Então vamos supor que eu queira G de S. Deixa eu voltar para o amarelo. Então se eu quiser G de S como sendo o x2 de S, deslocamento aqui x2 desse bloco, tá? Em função da força F de S. Aqui, ó, você observa que a força está aplicada no bloco 1, né? Tá? Então aqui eu tenho a força aplicada no bloco M1, tá? Aqui eu tenho a mola K1, aqui um atrito viscoso com o pavimento FV1, aqui um atrito viscoso entre o M1 e o M2 FV3 aqui, uma mola K2, depois um atrito viscoso aqui do bloco M2 com o pavimento aqui, ó, FV2, né? O deslocamento x2 é a mola K3 aqui, ó, né? Entre o M2 e a parede aqui, ó, tá? Dificultando o movimento aqui do M2 no sentido, né, e direção do x2 de T aqui, ó. Certinho? Então eu quero esse deslocamento x2 em função da aplicação dessa força no primeiro bloco, tá? Beleza? É isso que eu quero como função de transferência. Então eu vou ter que, como o sistema é linear, tá? O sistema é linear, eu vou aplicar o princípio da superposição, tá? Igual a gente faz em circuito elétrico, tá? Superposição. Como é que eu faço isso? Aí tem um jeitão, tá? Tipo uma receitinha, tá? Vou colocar aqui 2 blocos aqui um do lado do outro, tá? Vou fazer mais retinho aqui. Um do lado do outro é o mesmo bloco, tá? Então, primeiramente, pessoal, eu vou analisar o efeito aqui em M1, tá? M1. Então, esses 2 blocos aqui, ó, no meu diagrama de corpo livre, tá? É o M1, tá? M1 e o M1 de novo, tá? Mas para esse primeiro aqui, M1, eu considero o seguinte, que o M1 ele está em movimento,
Qual o movimento? É o x1 de t aqui, né? Então, já vou colocar transformado aqui, tá? Então, x1 de S, né? Já usando também o conceito da impedância mecânica, tá? Então, M1, né, em movimento com o M2 parado, tá? Esse parado quer dizer o seguinte, então estou aplicando uma força aqui no M1, ele está movimentando no sentido de direção do deslocamento X1 aqui, ó, tá? Tem aí as impedâncias dificultando esse movimento, tá? Mas o M2 está parado, como se ele tivesse colado aqui, tá? Então a gente considera, então, os efeitos em separado, tá? Primeiro esse cara em movimento e esse cara aqui parado, como se ele tivesse colado aqui, ó, como se fosse uma parede aqui, tá? Certo? Depois, em relação ao M1, com ele parado, como se ele fosse uma parede, tá? E o M2 em movimento, tá? O M2 em movimento, mas os efeitos, eu quero entender os efeitos, quando eu estou analisando para M1 primeiro, os efeitos sentidos aqui, ó, no M1, tá? Ou seja, como se o M2 aqui, ó, movimentando para a direita, estivesse puxando o M1 através desses pontos aqui, ó, e desses elementos do atrito viscoso e da mola, tá? Então, voltando aqui, a gente analisando primeiro para M1 em movimento, M2 parado, tá? Então, como se fosse uma parede, vamos ver o que ajuda e o que atrapalha, né? Somatório das forças nulas, tá? O que ajuda e o que atrapalha o M1 a se movimentar no sentido de direção do movimento aqui, ó, do deslocamento X1, tá? Então, eu tenho uma força ajudando aqui, que é o F, né? O F de S, tá? E eu tenho contrário, tá? Contrário, massa vezes aceleração, né? M1 S ao quadrado do X1 de S, porque o deslocamento aqui é o X1, tá? O que mais? Contrário aqui, ó. O FV1 e o FV3, né? Então, FV1 mais FV3 S X1 de S, tá? Então, esse atrito viscoso e esse atrito viscoso atrapalhando o movimento do M1 no sentido de direção do X1 aqui, ó, tá? E aí, por fim, contrário também, o K1 e o K2, né? Um esticando e a outra encolhendo aqui, né? Mas o deslocamento é o X1 também. Então, K1 mais K2 X1 de S. Certo? Então, a massa 1 S ao quadrado de X1 de S. Depois, o FV1 e o FV3 vezes a velocidade, né? A velocidade aqui é S, X1 de S, tá? Então, esse cara aqui que está deslocando, né? E esse aqui está paradinho, tá? Depois, K1 e K2, né? E o deslocamento X1 de S, tá? Beleza? Agora, em relação também ao M1, então ainda está aqui M1, tá? Eu vou fazer com que o M1 fique parado. E o M2 esteja em movimento, tá? Então, o M2 em movimento aqui, ó, com esse cara aqui parado, é como se ele tivesse colado aqui, como se aqui fosse uma parede, tá? Então, esse cara aqui em movimento, ele movimenta deslocando aqui em X2, né? Tá? Quando ele faz isso, ele puxa essa parede nesse ponto e nesse ponto, através do atrito viscoso aqui, FV3, e através dessa mola K2 aqui, ó, tá? Então, os efeitos desse M2 movimentando na direção e sentido X2 aqui, ó, tá? Seriam forças puxando, né, o M1.
que seriam o FV3S, mas esse S aqui, ó, é relativo à velocidade do M2, então seria o SX2 de S, tá? Depois, ainda esse cara movimentando, puxando essa parede aqui, ó, pela mola K2, né? Então K2 vezes o deslocamento da mola, mas aqui o deslocamento, como esse cara aqui tá paradinho, colado aqui, tá? O deslocamento dessa mola aqui é o X2, né? Então K2 X2 de S. Aí, de posse desses dois blocos, né, analisados, né, usando superposição, mas aqui, ó, dois blocos é o bloco M1, na verdade, né? M1 movimento, M2 parado, depois M1 parado, M2 em movimento. Aí a gente faz somatória das forças são nulas, né? Para equilíbrio dinâmico, tá? Então vai ficar a primeira equação seria M1S ao quadrado mais FV1 mais FV3S mais K1 mais K2, tá? Todos multiplicando X1 de S, né? X1 de S menos, então essas forças aqui, né? Menos essas forças aqui, então F, vou colocar uma parêntese mesmo aqui, FV3S mais K2 X2 de S é igual a essa força, né? Está sendo aplicado F de S, tá? Beleza? Ok, pessoal? Então é isso. Esse é o primeiro conjunto de equações, tá? Ó, a primeiro conjunto de equação, não, a primeira equação, aliás, né? Primeira equação, tá? Então, M1S ao quadrado de X1 de S, M1S ao quadrado mais FV1 mais FV3S mais K1 mais K2, tudo multiplicando X1 de S, tá? Menos o que está para o lado direito aqui, né? FV3S mais K2X2 de S é igual a F de S, a força que está sendo aplicada para todo esse conjunto movimentar, né? Beleza. Então, a primeira equação. Agora, a segunda equação, a gente vai fazer outro diagrama de corpo livre, tá? Agora, em relação a M2, tá? M2. Então, a gente vai analisar só o M2, tá certo? Então, primeiro, M2 a gente considera que ele está em movimento. E o M1 parado, tá? Parado. Então, vamos fazer o diagrama. Aqui, né? Agora o M2, tá? M2. Depois a gente faz em relação ao M2 ainda, tá? Então aqui é o M2, né? M2. Como ele está em movimento, o deslocamento dele aqui, ó, é o X2 de S, né? Depois, em relação ainda a M2, eu faço M2 considerando que ele está parado, o M1 em movimento. Mas nesse caso, os efeitos que eu quero analisar são sentidos também no M2 aqui, ó. No M2, tá? M2, beleza? Eu faço o mesmo que eu fiz para M1, ó. M1 movimento, M2 parado, M1 parado, M2 em movimento.
Agora, em relação ao M2. M2 em movimento com M1 parado, M2 parado com M1 em movimento, tá? Então, M2 em movimento, olhando para cá, esse cara tá mexendo aqui, ó, tá? E esse M1 tá parado, como se ele tivesse colado aqui, como se fosse uma parede aqui, tá? Então, o M2, quando ele se movimenta, eu só tenho forças que atrapalham, né? Primeiro, a inércia devido à massa M2, depois o atrito viscoso devido a esse coeficiente de atrito viscoso aqui, esse amortecedor viscoso FV3, e esse atrito viscoso aqui, ó, FV2. E, por fim, as molas, né, que estão sendo distorcidas aqui, né? Uma está sendo alongada, a outra está sendo encolhida, né? K2 mais K3, mais essa, vamos dizer assim, contração e extensão dessa mola aqui é o movimento do X2, tá? Então tem que aplicar essas forças que atrapalham o M2 a se movimentar, tá? Então o sentido das forças que atrapalham, a gente está apontando aqui para o lado esquerdo, né? Então seria M2, né? M2 S ao quadrado do X2, né? X2 de S. Depois, as forças viscosas, né? Deixa eu ver quais são mesmo. FV2 e FV3, né? Então, FV2 mais FV3 S X2 de S. Depois, K2 e K3, né? K2 mais K3 X2 de S. Não tem uma força aplicada diretamente nesse bloco. A força está sendo aplicada no bloco 1 aqui, tá? Então não tem força aplicada no bloco 2. Diretamente, né? Claro que a força é transmitida para o bloco 2 através desse amortecedor viscoso, através dessa mola, tá? É o que a gente vai ver quando for analisar aqui, ó, S, né, com M2 parado, M1 em movimento, tá? Então, primeiro aqui a gente analisou M2 em movimento, M1 parado, então só tem forças que atrapalham a movimentar. A inércia, o atrito viscoso e a contração, né, distorção daquelas molas, né? Extensão ou contração das molas. Agora a gente vai analisar o M2 parado, como se ele tivesse colado, como se fosse uma parede, tá? E o M1 em movimento. Quando o M1 movimenta, ele aperta esse amortecedor viscoso e aperta essa mola. Então a gente vai ver os efeitos, né, aplicados aqui na parede aqui do M2, tá? Empurrando o M2. Mas a gente considera só esse empurrão, tá? O M2 aqui a gente considera aqui nesse caso que ele está parado, tá? Então, empurrando, né, o sentido de ajudar o movimento é empurrando o M2, a gente coloca para o lado direito aqui, tá? A gente tem então o FV3, né? FV3S, né? Para coeficiente de atrito viscoso vezes velocidade. Mas esse S é derivada primeira de que X. Se o M1 é que está em movimento, né? Seria o movimento aqui, o deslocamento X1 de S, tá? Depois, a mola, né? Entre os blocos, qual a mola? K2, né? K2, X1 de S, porque o bloco 1 que está em movimento, o bloco 2 está parado, tá? Então, são os efeitos, né, sentidos em M2, né, a partir do movimento do M1, bloco 1 aqui, ó. Então, a gente, de novo, né, para equacionar, considera que a somatória das forças é nula, né, para equilíbrio dinâmico, tá? Então, a gente vai colocar aqui M2S ao quadrado mais FV2 mais FV3S mais K2 mais K3
todo mundo aqui, multiplicando x2, né? Dessa vez aqui, ó, x2, 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 tá? x2 de S menos FV3S mais K2 x1 de S é igual a 0, tá? Então, para deixar organizado aqui, ó, x1, x2, né? A gente faz assim, então menos, né? Menos esse carinha aqui, né? Ó, FV3 mais K2 x1 de S mais todo esse camarada aqui. Vou copiar ele, tá? Então, vou copiar ele aqui. Mais esse camarada é igual a 0, né? É igual a zero, tá? Beleza, pessoal? Então agora eu vou organizar essa equação e essa equação, tá? Pra gente continuar na modelagem, ok? Só um instantinho que eu já vou limpar a página. Então aqui agora, pessoal, ó, eu tenho um sistema, né, com duas equações aqui, ó. Duas equações, né? E aí é o seguinte, eu quero, como G de S aqui, x2 de S em função de f de S, tá? Então, nesse caso aqui, desse sistema, eu posso aplicar a tal do Cramer, né? Lá do circuito elétrico, né? Que a gente fez da aula passada, tá? Com circuito de duas malhas, tá? Então, como eu estou querendo o x2 em função do f de S aqui, tá? Essa aqui é a coluna do x2, né? Então, a coluna do x2 é aqui, né? E essa de cá, tá? Então, vou aplicar o Cramer, né? Então, vai ficar x2 de S é igual ao Cramer, vai ser determinante, né? Determinante desse cara, tá? E essa força que vai substituir nessa coluna aqui, né? Então vai ficar M1 S ao quadrado mais FV1S, desculpa, FV1 mais FV3, né? FV3S, tô copiando isso aqui, tá? Mais K1 mais K2, tá? E aí, nessa coluna do x2, eu substituo pelo que está do lado direito da igualdade, F de S, tá? E aqui eu continuo, repito esse cara, né, dessa coluna, menos FV3 mais K2, e o que está do lado direito aqui, nessa posição, né? Dividido pelo delta, né, que a gente fez lá na aula passada, tá? Dividido pelo determinante desses caras aqui, né? Tá? Então, determinante de M1 S ao quadrado mais FV1 mais FV3S mais K1 mais K2 menos FV3S mais K2. Então, estou repetindo aqui, tá? Menos FV3 mais K2 de novo, agora aqui, né? E esse camarada aqui, ó.
colocar... Eu vou pôr aqui, bem aqui para cá, tá? Depois eu organizo. M1, S ao quadrado, eu estou pegando isso aqui agora, tá? Mais... FV2 mais FV3S mais K2 mais K3, tá? Então, estou pegando esse cara aqui agora, né? Então, isso aqui, determinante, tá? Então, deixa eu organizar isso aqui um pouco melhor, tá? Então, isso aqui vem mais pro lado de cá, né? Para ficar mais centralizado aqui, ó, tá? Eu vou aumentar esse travessão aqui. Certinho? Eu vou chamar essa parte aqui de delta, tá? Então, vamos resolver essa aqui primeiro. Essa aqui, a parte do numerador é fácil, né, pessoal? Então, esse aqui, ó, coluna diagonal principal, esse camarada todinho aqui vezes zero, dá zero, né? Menos esse camarada vezes o f de s, tá? Então, vai ficar x2 de s é igual a mais, né? Então, esse aqui deu zero, menos esse vezes esse, menos com menos dá mais, então dá... Ixi, FV3, faltou o S aqui, ó. Ah, não, pera lá. FV3, faltou o S aqui, ó, pessoal. Tá? Copiei errado pra cá. Faltou um S bem aqui, ó. Faltou um S. FV3 é S, né? X1 mais K2, tá? Então aqui, ó, FV3S mais K2, né? Esse também FV3S mais K2, tá? Ok? Então aqui tá o S certinho, né? Beleza. Então faltou só esse S aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui. Falta aqui também, né? Faltou aqui também, ó. Chegar pra cá. Eu estou repetindo essa coluna aqui, né? Aqui também vai faltar, né? Então, se faltou lá atrás no exercício, tá? Corrijam, tá, pessoal? Então, faltou o S aqui, ó. FV3S, FV3S, tá? Belezinha? Vai ser S correio. Faltou o S aqui. Ok? Então, lá para trás, se eu esqueci esse S, corrijam, tá, pessoal? Tá? Então, FV3S do X1, né? De S, ok? Então, onde é que eu estava? Ah, sim, resumindo aqui, diagonal principal, menos a outra diagonal, menos dá mais esse vezes esse, né? Então, vai ficar FV3S mais K2 F de S dividido pelo delta, tá? Sendo que esse delta é igual a tudo isso aqui, né? Todo esse camarada aqui, ó. Todo esse camaradinho é o delta, tá? Beleza? Então aqui, ó, o F de S eu já posso passar dividindo, tá? Posso passar dividindo. Então, X2 de S pelo F de S vai ficar FV3S mais K2 dividido pelo delta, né? E o delta é o quê? Esse camarada vezes esse, menos esse vezes esse, né? Então, vou só colocar o começo, tá, pessoal? Não vou resolver isso aqui porque não vai adiantar nada, tá? Isso aqui tá tudo com letra, né?
tá? Então vai ficar uma coisa imensa com letra que não vai levar a lugar nenhum, só complicação, tá? Então geralmente o exercício vai estar com número, aí você tem que resolver realmente, né, e achar o polinômio final aqui, ó, que seria inclusive a equação característica dessa função de transferência, tá? Então vou só colocar aqui que é o delta. Delta é igual, vou até copiar, ó, esse camarada aqui, Ctrl C, Ctrl V, né, vezes esse camarada, Ctrl C, Ctrl V, então tá aqui, né, ó. Inclusive esse aqui faltou um colchete aqui, né, vou colocar aqui, menos, né, esse camarada vezes esse camarada, né, então menos esse camarada esse vezes esse tá igual, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar simplesmente vezes esse aqui, né, ao quadrado, ok? E menos com menos vai dar mais, né? E esse camarada aqui, né, ao quadrado a gente resolve facilmente, tá? Então basicamente é isso, tá, pessoal? A função de transferência, né, tá aí delineada, tá? Eu deixei com letra, não resolvi o polinômio de baixo porque não vai adiantar, vai ficar muito grande, tá? E vai aparecer só letra mesmo, tá? Quando, assim, na maioria dos exercícios, esses aqui são os parâmetros do sistema, então vai ter números aqui, tá? Então quando tiver número aí você é obrigado a resolver o polinômio, tá? Resolver o polinômio porque inclusive esse delta é a equação característica aqui desse cara, tá? Então diz respeito aos polos do sistema, tá? Mas é isso, a técnica é essa, tá? Valeu, abração e até a próxima.